Fala pessoal, começando aí mais um fechamento de mercado. Hoje é dia 19 de agosto, mais uma terça-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, beleza? Ibovespa, tá? Hoje bastante pressão negativa, sentimento aí de baixa, uma realização mais forte nas ações da nossa bolsa, muito por conta da questão geopolítica, mas não é novidade, eu acho que para ninguém que me acompanha aqui, que de novo, vou repetir, já fazem 2, 3 meses que eu venho falando da possibilidade desse movimento de correção mais ampla, dado o movimento esticado das ações. Beleza? Beleza. O movimento de sábado que eu comentei com vocês no vídeo, era tanto a possibilidade do Ibovespa voltar a testar essa região de resistência aqui em cima, dado que ele trabalha em um cenário lateral, ou qual seria a segunda possibilidade? Vamos ver se alguém aí lembra. Ele fez esse impulso de baixa, fechou embaixo desse último fundo dessa consolidação, então essa puxada para cima poderia ser um repique para então deixar um topo aqui descendente, voltar a retestar esse fundo. Caso esse fundo no 131 e 500 seja perdido, ele aciona um pivôzinho de baixa, que leva o índice a iniciar então, né, a nossa correção mais ampla para baixo, que seria ele fazer um pivôzinho de baixa, que foi o que eu comentei com vocês no vídeo de sábado, é só dar uma olhada lá mais detalhado, que busca aí, mira nessas regiões de 129.400 e depois lá embaixo os 124.900 pontos. São essas duas regiões ali que eu já venho aqui comentando com vocês há algum tempo, tá? O dólar, né? Então, bolsa para baixo, temos o dólar para cima. Também comentei com vocês que apesar da tendência de baixa, eu não via venda no dólar. Ele chega numa região de médio prazo, defende aqui, né? Olha, nessa zona, eu estou considerando, deixa eu ver onde é que foi aqui. Essa região aqui, tá? Foi pelo gráfico semanal, olha, essa última barra negativa antes de um movimento aqui de alta, né? Que dá início a essa distorção de preço aqui, ok? Então ele segura nessa região, entra a força compradora, ponto que o dólar deve retestar, região dos 5.700. Preste atenção que eu falei deve testar, é possibilidade e não que ele vá. Essa região, tá? Que a gente vê o intraday ali começando a querer realinhar o fluxo para cima, mas a incerteza agora, né, geopolítica da questão aqui do nosso país, enfim, isso acaba gerando ali força para o dólar, enfim, fazer um movimento de alta que fazia tempo que não conseguia, tá? Então ele já quebra esse último topinho, o dólar tem a possibilidade agora de fazer um pivôzinho aí de alta, tá? E aí buscar aquelas regiões lá em cima, que é na zona dos 5.700, que eu mostrei lá pelo gráfico diário, tudo bem? Considerando que ele rompeu esse último topinho aqui, olha, que foi o que gerou o novo fundo. Então agora ele fez uma inversão rompendo essa movimentação que gera expectativa um pouco mais para cima aí do dólar. Tá? Uma coisa certa, pessoal, deve continuar um pouco a volatilidade aí nos próximos dias, nas próximas semanas, tá? Bom, dito isso, partindo lá para fora, deixa eu só ajustar aqui, deve estar todo mundo aí com medo dessa correção de cripto, né? Ai, ai. Deixa eu ver aqui. S&P 0,5% de queda no dia de hoje. Processo de correção normal, tá? Super saudável, inclusive. Regiões mais para baixo de suporte ali na faixa de 6.300. O índice da Nasdaq também corrige um pouco mais forte, né? Uma queda aí de 1,35. Também rompimento falso, chegou a renovar a máxima acionando um pivô de alta. Rompe topo, volta a fechar abaixo, não dá sequência no movimento, volume baixo. Expectativa que o movimento, né, faça essa correção mais para baixo. Tem zona de suporte lá embaixo nos 22.800. Tem uma possibilidade de defesa aqui no meio do caminho, 23.200. Tá? O Dow Jones segue essa luta para tentar acionar o pivô de alta, né, confirmar o pivô, perdão, que acionar ele já acionou. E precisa fechar acima aqui dos 45.500. Tá? DXY. Por enquanto segurando naquela região de demanda que eu comentei aqui com vocês, né? Olha, esse último fundo aqui defendido, esse bloco de ordens aqui para trás,
que gera a quebra desse topo, tentando mudar essa característica de baixa para uma de alta, ok? Região de resistência principal aqui, de atenção, é aqui em cima nos 100 dólares, tá? 100 dólares, ok? Por enquanto está segurando aqui nessa região dos 97. Deixa eu ver o que tem aqui. Cadê? O petróleo segue aí lateral, né? Também muito por conta da questão geopolítica. O minério de ferro, por enquanto não consegue acionar o pivô de alta, ainda segue aqui nesse lenga-lenga, processo de correção aí normal. O ouro segue também de maneira lateral. Tem zona de suporte interna 3.200, externa 3.100 dólares. Para cima tem resistência nos 3.400 interna, externa 3.500. A prata também abre correção. Ponto principal de zona de suporte que eu fico atento para a prata, nos 34 e 30, 34 e 70, 34 e 50, né? As criptos. Deve estar todo mundo aí com medo, né? Eu recebi um monte de pergunta. Pessoal, correção normal, tá? Eu comentei com vocês também. Cara, tudo que sobe em linha reta, na hora de corrigir, ele tende a corrigir mais rápido quando ele volta. Porque deixa o movimento... Nossa, deixa eu tirar essas coisas daqui. Ele deixa o movimento sem fundo. Tá? Olha, então perceba que essa correção, se eu jogar lá no gráfico semanal... Deixa eu só ver. Eu não sei o porquê que o TradingView não tá... Deixa eu fechar a Ebre de novo. As minhas médias, só para mostrar para vocês a média do semanal do gráfico do Bitcoin. Aí, agora sim. Então ele se afastou muito da média móvel de 20. Tá? Eu já fiz aqui outros estudos e já mostrei para vocês que sempre as melhores regiões são próximas à média móvel de 20 do gráfico semanal do Bitcoin ou até no gráfico mensal. Então ele ficou muito afastado. Tá? Olha, tá fazendo uma correção normal, a tendência segue de alta. Se a gente for olhar o ponto de defesa do gráfico semanal, ele é bem abaixo, cara. Ele é aqui, olha. Ainda assim seria uma correção dentro da tendência de alta, que é a região dos 105 dólares, que é a região de bloco de defesa aqui embaixo, tem confluência com a média próxima a essa região e também troca de polaridade do antigo topo histórico, que era esse aqui, ó. Não era esse aqui, ó? Considerar pavio e fechamento aqui, ó. Resistência. E essa mesma região para frente, troca de polaridade, num reteste, é testado como um suporte. Então ele nem retestou essa região ainda, olha. Aí deve estar todo mundo, ai meu Deus do céu, eu vou desfazer das minhas posições de longo prazo. Enfim, dava para ter realizado um pouco aqui quem gostaria de realizar. Enfim, eu não vou entrar nesse quesito, né? Cada um tem o seu objetivo. Enfim, a minha questão aqui é falar o momento técnico e aí é problema seu o que você vai fazer ou não com o ativo que você comprou porque você clicou, né? Aí já não é problema meu. Se você vai fazer parcial, se você vai carregar, se você acredita ou não no Bitcoin, pouco importa, né? O interessante é a gente entender o movimento aqui do preço. Então, cara, eu entendo essa correção como normal e volto a dizer, voltando na região dos 107 mil dólares, ele está em 112. Voltando na região dos 107, sigo comprador por Bitcoin ainda, ok? Sigo comprador no Bitcoin ainda. Lembrando, já nessas regiões de preço, não compraria a qualquer custo e a qualquer preço. Eu esperaria por validações no tempo gráfico diário. E, de novo, que existem várias maneiras de se operar, enfim, se investir em Bitcoin. Tá? Então, essas regiões eu entendo como compradora para o curto prazo e que ele pode retornar, né? Ou seja, ter muita defesa nessa zona aqui. Tudo bem? Assim como ele se afastou da média móvel de 20 para cá, ele corrigiu, enfim, zona bem compradora aqui para mim no 107. Tá? Se eu fosse passar o volume profile no gráfico semanal, olha, onde ele marcou esse topo aqui, o maior pico de negociação está aqui, mas percebam que as outras regiões mais negociadas, deixa eu tirar essa outra zona aqui,
Deixa eu tirar isso aqui também. Então, a maior região de negociação foi na onde? Ó, exatamente nas zonas onde eu acabei de mostrar para vocês. Ó, aqui teve um acréscimo, um acúmulo de negociação que bate exatamente com a região de interesse. Então, toda essa região aqui tem bastante negociação. Ó, uma baita região para o preço reacumular aqui embaixo. Tá? Essa é a tendência de alta, que ele segue fazendo topos e fundos ascendentes. A expectativa é que ele continue esse movimento, até que o gráfico me mostre ao contrário. Tá bom? Então, percebam que no meio entre o topo, né, aqui em cima, olha, que também teve o pico de volume, e essa outra região de possível correção, tem fraqueza no preço, olha, no movimento, tem, né, chamar de ineficiência. Não tem muita negociação, olha, que é exatamente onde o preço está entrando. Então, para ele chegar em 110, 108, é rapidinho. Né? Então, não tem como a gente só sorrir quando sobe em linha reta e querer que ele não corrija forte quando ele tem que corrigir dentro da tendência. Né? Aí não tem como, né? Aí está querendo coisa que não existe. Isso aqui, né? Só que sobe em linha reta. Então, para corrigir, normal o processo, ele pode perder esse fundo, no diário vai ser um pivôzinho de baixa, mas nessas regiões aqui, ainda acredito na defesa aí compradora, tá? Ethereum, mesma situação, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu pego outro sem muito estudo aqui. Se eu pego aqui o último impulsão de alta, olha, isso aqui gráfico diário, considerando só esse fundo e esse topo, olha, o maior acréscimo de negociação está aqui, que bate com a região de fundo anterior. Tudo isso aqui é zona de possível defesa, que fica na casa ali dos 3.200 dólares. Tudo bem? Tem a questão também aqui para trás, hora de região de resistência, que vai ser testada nesse momento como um suporte, que é numa região que tem confluência com o topinho anterior do movimento menor aqui, olha, desse último pivô, região de defesa nessa zona. Então, sigo normal, sigo comprador para Ethereum, não realizei parcial aqui, ainda vou segurar mais, tudo bem? Outra região de interesse muito forte, aí nós temos aqui embaixo, 3.000 dólares, região, tá? Não preço exato. E depois lá embaixo, 2.300. Ou seja, o preço vai chegar lá? Eu não faço a mínima ideia. Mas, mesmo que ele chegue, ainda para mim, eu levo como uma tendência de alta e uma correção normal de toda essa amplitude aqui, tá? Se eu jogo lá para o gráfico semanal, deixa eu colocar aqui as médias também. Olha lá, olha a distância que ele está da média, cara. Aí a turma fica todo mundo feliz quando sobe em linha reta. Aí quando corrige, cai 15%, fica com medo. Aí não dá, né? Correção normal, tá, pessoal? Se afastou muito das médias, movimento, né, não é saudável, tá, gera, tá vendo? Olha, esses vácuos de preço aqui. Então, mesmo que o Ethereum volte a 3.100 dólares, eu sigo o comprador para Ethereum, tá? Região de correção aqui, normal. Só me estendi um pouco aqui nas criptos hoje, porque essas quedas um pouco mais fortes aí deixa a galera assustada, né? Ah, mas beleza, se ele reverter e sair de 4 e não fazer isso que você está falando e voltar lá para 1.800. Bom, aí não tem como eu saber. Eu optei por não fazer saídas parciais aí. Esse ainda é o contexto que eu estou vendo. E se ele fizer o contrário, o problema é de quem? Único e exclusivamente meu. Não realizei. Volta próximo do meu preço e vou fazer o que, né? São escolhas. Assuma a sua e não enche o saco de ninguém. Ondo, o SDT. Nossa, mexeu em tudo aqui, meu Deus. Deixa eu tirar isso aqui. Também correção, né? Tinha comentado com vocês que tinha feito um aporte aqui, olha, no 0,90. Sigo comprado, tá? Sigo comprado, mesmo que volte lá para 0,65, que é a zona de suporte ainda, entendendo toda essa impulsão de alta. O que me deixaria preocupado é só se ela perder a região do 0,58 e fizer um pivô de baixo. Aí, ok. Beleza? Aí, ok. Aí eu coloco o nariz meu vermelho e saio para a rua. Mas, por enquanto, correção normal. É claro que correção ampla de Bitcoin, correção ampla de Ethereum gera um pânico muito maior nas altcoins. Então, quem coloca dinheiro em altcoins tem que não só aguentar a volatilidade, mas saber lidar com volatilidade, tá?
Link também, né? Foi a das que mais subiu nesses últimos dias. Enfim, forte movimentação de alta. Tinha comentado já desse pivôzinho micro. Bate lá na região de defesa, né? Entra defesa. Vá. Mas também, de novo, né? Subiu essa última impulsão em linha reta. Normal que faça aqui correção, tá bom? Ganhando a região dos $30, ela abre espaço para buscar o topo histórico, né? Toda essa região aqui entre os 38 aos 53. Dito tudo isso, me estendido muito mais do que eu queria, mas é porque a maioria das pessoas, né, principalmente de cripto ali, eu acabo recebendo bastante dúvida, enfim. Voltando para a nossa bolsa, tá, pessoal? A análise das duas melhores performances, positiva, em sequência das duas piores performances. Se é pior, já é negativa, né? E lembrando que caso queiram ver análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários. E, mais uma vez, meus agradecimentos às pessoas que curtem o vídeo e que deixam os comentários aqui, que são poucos, mas enfim, é para que vale e é o que de fato motiva eu para voltar aqui gravar vídeo para vocês, beleza? Porque se dependesse do resto aí tá lascado, né? BIF3, pessoal, não vi nada, tá? Mas entrou muito fluxo comprador no papel, tá? Se o papel romper esse topinho micro aqui, ó, ali numa correção dá para tentar algo, mas assim, no meio do caminho aqui eu não vejo nada, tá, pessoal? Tem região de defesa ali embaixo. Gostaria até que ele voltasse para 4,65, mas o mercado não faz o que eu quero, né? Antes fosse. Processo de correção, ele trabalha ainda dentro de um impulso de alta, tá gerando uma região de defesa forte aqui por enquanto, que é a sustentação do preço atual, tá? Volta a subir, volta a entrar fluxo ali pelo gráfico diário, só não tem nada para fazer nesse momento no meio do caminho, tá? Principalmente agora com o sentimento ali da nossa bolsa inverteu um pouco, então tem que ter um pouco mais de cautela, tá? Mas entra assim um fluxo aqui, olha, legal seria ele fazer uma perna de alta aqui, quebrar esse último topinho aqui e tentar buscar por algo depois na correção, que tem espaço até o topo, né? Hype 3 também chega na primeira região de defesa aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Mas por enquanto ainda não vejo nada para ser feito, tá? Mas é uma região aí que pode entrar defesa, tá? Pode entrar defesa. Só não gostei muito dessa última barra aqui, né, de impulsão. Gostaria de ver o papel trabalhando um pouco mais para baixo e procurar por validações de compra se for para fazer alguma coisa. Ou se a partir daqui ela sobe sem volume, procurar algumas regiões aqui para tentar uma venda, se for o caso, tá? Mas não é um ativo que chame atenção para fazer nada nesse momento. Raiza 4 cai 10%, né? Quem está tentando achar fundo aqui está se lascando. Não vejo nada para fazer, tá? Não vejo compra e também não vejo venda. Cosan, tendência de baixa, não vejo venda nessas regiões. Tá perdendo uma região de suporte de médio prazo. Abaixo dessa região não tem outro suporte, tá vendo? Olha, o suporte é só lá embaixo nos 4,15, região de 4,50 e depois 3,20. Tá? A tendência segue de baixa, as médias aí seguem conduzindo o movimento. Eu não vejo venda no papel aí. Tá? Não vejo venda no papel aí. Para vender, cara, eu gostaria de ver um pullback dela mais para cima e voltar a testar aqui, ó. Tem média móvel de 50, região de troca de polaridade desse último fundo aqui que segurou o preço dessa consolidação. Então assim, não vejo venda aqui nessas regiões, tá? Gostaria de, se fosse para vender, um pouco mais aqui para cima, tá? Mas a tendência é de baixa, ok? Só não vejo um ponto bom para vender aqui. Tupi 3, né, também desandou para baixo. Próxima zona de suporte fica lá na região dos R$12, tá? Não tem nada para fazer no papel. Ele chegou a fazer um movimento aqui, né, de duas barras, que eu até comentei com vocês, olha. Mas teria que esperar o papel fazer um desequilíbrio de preço, enfim, porque tinha muito fluxo vendedor. Dito e feito, foi só um pullback. Cadê aqui? Foi só um pullback, né, deixou um topinho descendente e voltou a cair. Se eu for marcar aqui, olha, ele voltou exatamente nessa última região de defesa, que é o mesmo contexto, inclusive, até usando de exemplo que eu comentei de Cosan, tá? Seria vender mais aqui para cima, olha. Se eu colocar as médias, ó, próximo das 50, ele faz o movimento de alta chamando o comprador, movimento sem volume, testa uma região de defesa, ó, a última barra branca, antes de um movimento de baixa que gera aqui o novo fundo,
E ainda tem confluência, né? Aqui, olha, outro fundo, região de troca de polaridade. Essa zona aqui, que era um suporte que sustentava o preço até então, virou uma resistência, olha lá. Então, região de troca de polaridade aqui, ó. Bonita venda, inclusive, tá? Aqui, continuação da tendência, né? Se eu for colocar as médias, aqui, ó, não tem nada para fazer, né? Muito menos vender lá embaixo. Mas chega numa região de suporte lá nos 11,90, tá? CBAV 3, cara, assim, eu não ficaria posicionado no papel para médio prazo, tá? Ele perdeu essa região de suporte dos 3,50. Eu não seguraria o papel para médio prazo, tá? Aceitaria o prejuízo e esperaria uma inversão de fluxo que no momento está longe de acontecer, tá? Então, assim, mas pode se recuperar, pode fazer um pullback e voltar para cá. Cara, eu não gosto de ficar contando com essas coisas, tá? Quando eu acerto, eu finalizo a operação e muitas das vezes, né, enfim, você corre o risco ali de ver o papel que você finalizou sua operação continuar subindo e você ficar insatisfeito, mesmo tendo ganho. E quando ele perde uma região que para você finalizar a operação com prejuízo, a melhor coisa a se fazer é seguir o seu limite ali de perda, seja ele técnico, financeiro, pouco importa como ele vai ser, mas que você siga ele e não fique acreditando que ele vá se recuperar, ok? Então, eu não vejo nada para ser feito no papel. Se eu tivesse posicionado para médio prazo, eu fecharia aqui com stop, tá? Como a gente, né, fecharia não, como a gente fechou a nossa operação também aqui, negativa, porque CBAV estava na nossa carteira de médio prazo e a gente finalizou ela no início agora da semana também aí com prejuízo, tá? Só foi prejuízo pequeno porque a gente tinha comprado aqui no suporte mesmo, nessa região de 3,55, tá? Então foi em média aí o stop de 12%, né? Um stop bem barato, inclusive dado que o valor nominal do papel ele é bem mais baixo, né? Então assim, eu não ficaria posicionado não, tá? CEMIG em 50% dessa última impulsão, mais ou menos aqui, né? Cara, assim, para ser bem sincero, agora com esse sentimento um pouco mais negativo da nossa bolsa, enfim, de incerteza geopolítica, essas doideiras toda aí, né? Eu ficaria um pouco mais ainda cauteloso do que eu já venho falando para vocês há 2 meses, né? Que eu sigo conservador. Porque se a gente reparar aqui, a CEMIG deixa esse topo, que renova a máxima histórica por 1 centavo e volta para trás. Né? Ela não renova o fundo, porque o fundo desse movimento está só aqui embaixo, isso é óbvio. Mas, por enquanto, ela vem deixando aqui, olha, um topo descendente, que é um topo mais baixo que esse topo, gerando a possibilidade da gente ver um movimento mais provável que ela volte para essas regiões brigar aqui embaixo. Tá? Deixando o que a maioria dos ativos estão trabalhando agora, um movimento mais lenga-lenga, aquele movimento mais travado, mais arame enfarpado, que tem uma volatilidade, mas é aquela volatilidade sem direção. Tá? Que basicamente forma essas consolidações aqui. Tá? Se a gente reparar mesmo em CEMIG, por exemplo, ela já trabalha em uma consolidação com range amplo, né? Que é isso aqui, olha. Isso aqui já é uma lateralidade. Ó. Então o papel já trabalha nesse processo. E compras aqui próximo a essa região de resistência não é a melhor opção. Tá? Onde ficaria de olho no papel é mais embaixo, né? Tem essa zona de suporte lá na extremidade. Tem o suporte um pouco mais acima nos 9,55, que é o suporte desse canal de alta aqui, né? Porque o papel tem um canal de alta dentro de outro canal de alta, que é essa região aqui dos 9,50. Mas de maneira geral, acredito mais no movimento mais lenga-lenga, que fique mais travado e movimentos assim, principalmente para cima nesse momento, rompimento de topo, tende a falhar muito mais, ok? CEMIN 3, o papel também perdeu bastante força, né? Eu tinha comentado com vocês aqui embaixo, ele deu a possibilidade na quebra de estrutura em uma região de defesa aqui embaixo, não sustentou o movimento, né? Quem tentou gerou stopzinho curto ali, eu não lembro onde é que tinha sido aqui, cara, acho que foi por aqui. Stop em fim de 3%, tá? Ele acabou rompendo, rejeitando, voltou para fechar, para beliscar o fundo aqui, né? Sim, não vejo nada, tá? Região de interesse agora, ali nos 4,60 pode sugerir alguma coisa, considerando esse último impulso aqui de alta, região de 7,6 de Fibo,
com o último fundo aqui para trás, do meio desse movimento de impulsão, tá? Então lá nos 4,57. Por enquanto, não vejo nada aqui, tá? A não sei que ele faça uma distorção de preço aqui para cima, quebrando esses topos. Aí pode ser, mas por enquanto também nada, fico atento. Cogna 3 também não vejo nada, tá? Um papel que inclusive começa a olhar para o intraday para procurar ali possibilidades de venda, assim como eu comentei de CSMG3 com vocês no vídeo de sábado, tá? Então, acreditando nessa possibilidade de uma correção mais ampla, o papel sobe em linha reta, tem zona de suporte lá nos 1,95, depois 1,70, procuraria alguma quebra aqui pelos 60 minutos para começar a tentar montar uma operação de venda, tá? Pode ver que esse movimento de alta ela vem só para beliscar a máxima lá em cima, já rejeita, volta aqui criando estrutura de baixa, tá? Então procuraria aí jogaria nos 60 minutos, não só de Cogna 3, mas todos ativos nesse contexto, que é a maioria dos ativos nesse momento, procuraria ali alguns contextos para colocar algumas vendas aí para tentar descer junto com alguns papéis, tá bom? Mas de novo, eu não vou vender a qualquer custo e a qualquer jeito, então tem que montar ali a estrutura de baixa, aquele lenga-lenga todo, e ainda assim correr o risco de descer em linha reta do mesmo jeito que subiu. E aí não tem o que fazer. Por isso que eu digo, tem que ter cautela, né? Tem que ser um pouco mais conservador. E eu falo isso para vocês porque eu também tenho que me policiar todos os dias, todas as semanas, né? Enfim, acho que quem trabalha com operações de curto prazo tem que estar sempre se policiando, tá? Mas assim, nesse momento aqui eu não vejo venda. Tá? Eu não vejo venda. Se a gente tem esse fundo, teve essa micro lateralização aqui, que ela rompe para cima e rompe para baixo, então pode ser que daqui ela já dê sequência, tá? Faz esse movimento, rompe para cima, rompe para cima e no mesmo movimento ela volta a perder a mínima, tá? Pode ser que a partir daqui ela já dê sequência direto, e aí não tem o que fazer, tem que esperar um realinhamento. Agora, caso ela volte a fazer um pullback próximo desses 2,90, eu vejo a possibilidade de venda aqui, tá? Nessa regiãozinha aqui, ó. Aí se ela continuar caindo, aí tem que ir reavaliando, né? Porque a gente está falando de intraday, tem que ficar olhando ali todos os dias, tá? Mas o que eu vejo em Cosan é isso. Agora, stop para médio prazo tá só embaixo desse fundo, 2,48. Mas assim, para ser bem sincero, eu colocaria operação no bolso, tá? Movimento esticado pra caramba de alta, um grande impulso de compra, chega numa região de defesa muito forte, vendedor, olha lá, que é essa região aqui para trás, com um sentimento mais negativo de maneira geral. Nossa, essa camiseta para baixo. O sentimento, desculpa, tá, pessoal? Relaxa, né? Eu até perdi o fio da meada aqui. Nossa, não gosto disso, cara. Enfim, região lá de resistência lá em cima, tá? Se eu tivesse posicionado para médio prazo aqui, eu colocaria no bolso, não esperaria perder o fundo aqui não, tá? Mas para perder o fundo do preço atual é mais 12% para baixo. Eu, para ser bem sincero, colocaria no bolso. Encheria o cartucho de arma, de bala e voltaria para casinha para esperar novas oportunidades melhor, tá? Cosan foi o que eu já tinha comentado, né? Enfim, pessoal, vou ficando por aqui. O vídeo já ficou muito mais longo do que eu queria. Desculpa, tá? Eu sei que fica ruim para assistir, mas nem vi, beleza? Fiquem aí todos com Deus e até a próxima.